Olá, tudo bem? Eu sou o Josias dos Santos Batista Júnior. Estou aqui para defender a minha tese de doutorado apresentada ao programa de pós-graduação em Teologia da FAETESP, que é a Faculdade de Educação Teológica do Espírito Santo, como parte dos requisitos para a obtenção do título de doutor em Teologia com ênfase em psicologia pastoral. O título desta tese é A Ordenação de Narciso. Temos como subtítulo a não contribuição do imaginário religioso contemporâneo sobre liderança e suas consequências espirituais, bíblicas, sociais e psicológicas. Esta tese é apresentada em sua forma escrita em setembro de 2019. Introduzindo, colocamos aqui nesta tese que há uma observância da liderança cristã atual, contemporânea, algumas dessas lideranças, que percebe-se que algumas delas têm um estilo de sacerdócio muito voltado para si mesmo. Também denominamos aí nesta tese de liderança em si mesmada. E essas lideranças, elas acabam fomentando admiração para si, para suas atividades, são muito voltadas a ativismos. E fazemos uso para isso de um livro científico que é o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, usado por psiquiatras e psicólogos. Muitas vezes essas lideranças fazem uso do imaginário religioso neopentecostal, que é o que trabalharemos também nesta tese, para que eles possam prender a atenção e até mesmo a subserviência das pessoas neles mesmos. Então nós vamos usar este livro, não como psicólogo, mas como teólogo, tentando partir dele para trazer algumas dessas características de uma comorbidade entre o transtorno da personalidade histriônica e o transtorno da personalidade narcisista, que é como diagnosticaremos essa liderança contemporânea, principalmente baseada no movimento neopentecostal. Usaremos alguns personagens bíblicos para falar sobre isso, como, por exemplo, o rei Saul, que vai ser o principal. Que nós, dentro dessa tese, acreditamos que ele desenvolveu um tipo de liderança narcisista com a comorbidade histriônica, que também denominaremos de modelo satânico, baseados em Satanás, que ele, quando era o querubim ungido, que foi colocado para liderar a terça parte dos anjos. Aqui nós partimos do princípio que ali em Ezequiel 28 é a demonstração desse sacerdócio do querubim ungido, que ele voltou a atenção, a adoração para si mesmo, e ali ele fez a primeira proposta de sacerdócio deformado. Chamaremos esse sacerdócio satânico, esse sacerdócio deformado, baseados em Saul, de a síndrome de Saul. Para isso dividimos a nossa tese em 3 tópicos principais. O primeiro tópico traz como título o transtorno da personalidade de Saul. Nós vamos observar ali a vida de Saul, primeiro rei de Israel, através da leitura bíblica, onde nós percebemos que ele tinha uma comorbidade entre o transtorno da personalidade histriônica e a narcisista. E ali, através de exemplos dentro da própria Bíblia, nós vamos encontrar ali características histriônicas e narcisistas no primeiro rei de Israel. Para isso, no primeiro tópico, teremos o primeiro ponto, que traz como título Reconhecendo e Elaborando em Nós Mesmos o Transtorno da Personalidade Histriônica de Saul. Nós vamos fazer essa comparação entre essa personalidade histriônica deste rei e vamos tentar melhorar-nos através desse modelo deformado e perceber que ali, na verdade, Deus não queria, como não quer, hoje, que os Saul eclesiásticos se percam, mas sim que melhorem
que se deixem trabalhar por Ele em sua universidade da graça. Deus quer, na verdade, quebrar o ego deformado das pessoas histriônicas para que possam servir melhor, que é o que mostramos nesse primeiro ponto do primeiro tópico. Temos o segundo ponto do primeiro tópico, que traz como título agora, reconhecendo e elaborando em nós mesmos o transtorno da personalidade narcisista de Saul. Agora nós vamos falar sobre o narcisismo. Tanto no primeiro ponto como no segundo, nós vamos dar características desse transtorno de personalidade. No primeiro ponto, o histriônico, nesse o narcisista, e uma das características do narcisismo, por exemplo, que perceberemos no rei Saul e em algumas lideranças contemporâneas, é que eles acreditam ser um tipo de pessoa especial, única, queridos de Deus, e nós vemos que isso o Espírito Santo quer trabalhar na vida deles para que possam tirar esse egocentrismo e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar melhor neles. Temos também o terceiro ponto, ainda dentro deste primeiro tópico, que traz como título Sua Majestade, o Ego, o Narcisismo Sacerdotal, a partir do conceito freudiano. Aí partiremos agora do conceito de Sigmund Freud, que foi o psicanalista vienense, que tratou bastante deste tema, narcisismo, e ele mostrou até que existe um narcisismo primário tão necessário, enquanto somos crianças, que é o tipo de comportamento que nos faz nos amar e nos autopreservar, mas que deve ser elaborado para que nós não nos tornemos narcisistas. É claro que Freud não estava pensando em sacerdócio quando discorreu sobre o narcisismo, mas nós vamos usar as bases freudianas para que possamos reconhecer o narcisismo atualmente, o narcisismo mal elaborado. Temos como segundo tópico, como título do segundo tópico, a proposta satânica de sacerdócio deformado. Aí nós vamos ali partir de Ezequiel 28. E dentro dessa tese, nós partiremos do conceito de que lá em Ezequiel 28 nós temos duas profecias dentro do mesmo capítulo. A primeira parte de Ezequiel 28 há uma profecia a um personagem que ali é chamado de príncipe de Tiro, que a história declara que houve um príncipe de Tiro no período chamado Itiobalos. Vamos ver algumas características de Itiobalos também. Mas nós vamos ver uma segunda profecia na segunda parte de Ezequiel 28, que é feita ao rei de Tiro. E Tiro não tinha rei. E essa profecia deste rei de Tiro, ela se torna um pouco diferenciada da primeira, porque ela tem ali características de um ser que não habitava aqui na terra. Aí nós veremos que estava falando do querubim ungido, quando ele liderava a terça parte dos anjos aqui ainda no Éden mineral. Então compararemos ali os dois e vamos perceber que não se trata da mesma pessoa, mas sim de dois personagens diferentes. Tá bom? Então não é denominações de uma mesma pessoa. O príncipe e o rei é a mesma pessoa. Não, o príncipe é um, o rei é outro. E aí onde nós entramos no primeiro ponto desse segundo tópico, que é o ser por trás do sacerdócio deformado, que é onde vamos trabalhar esse rei de Tiro, que é Satanás. Vamos falar um pouco sobre ele, como ele trabalhou a vida de Tiobalos, assim como trabalhou a vida de alguns outros líderes e trabalha hoje para que possa apresentar esse sacerdócio deformado. E qual foi a proposta satânica? A proposta satânica, aqui no texto de Ezequiel 28, como também a proposta que é feita a todas as lideranças deformadas, é desviar a adoração que é devida somente a Deus para si mesmo, que é o que Satanás fez, que é o que ele tenta fazer com que essas lideranças deformadas procurem também como a atitude de liderança. Temos o segundo ponto, que trata sobre a vaidade do sacerdócio humano deformado. Aí nós vamos trabalhar de onde provém essa vaidade do sacerdócio deformado, que vem do velho homem, que já vem com o estigma da imperfeição em tudo que assumimos, inclusive também do sacerdócio, tá bom? E nós vamos ver que esse velho homem precisa se deixar trabalhar por Deus e pelo Espírito Santo, que tem como a esperança, então, para reformar esse sacerdócio. Temos agora o terceiro ponto, que aí pega o subtítulo da nossa tese e coloca como subponto
nesse terceiro ponto, que fala sobre a não contribuição do imaginário religioso contemporâneo sobre liderança e suas consequências espirituais, bíblicas, sociais e psicológicas. E nós vamos mostrar que existe todo um imaginário, um conjunto de sonhos, movimentos, essa gama de coisas imaginativas contemporâneas que são elementos bem férteis até para que as pessoas recebam e projetem tudo isso em outros movimentos, que só vai trocando de nome conforme os tempos vão passando, contudo o conteúdo é sempre o mesmo, o eu, o ego. Isso nós vamos mostrar nesse terceiro ponto. E no quarto ponto, nós temos o neopentecostalismo como plataforma narcisista versus o pentecostalismo clássico histórico pautado pela Bíblia. Aqui nesse ponto nós já faremos essa diferenciação entre o neopentecostalismo e o pentecostalismo clássico, histórico, mostrando que a má fama do pentecostalismo, principalmente na atualidade, advém desses movimentos neopentecostais, com seus movimentos, com suas doutrinas alheias à Bíblia Sagrada, e nós vamos fazer essa diferenciação dos dois movimentos, do neopentecostalismo e do pentecostalismo clássico histórico. E temos como terceiro e último tópico desta tese, elaborando o sacerdócio humano contemporâneo no sacerdócio eterno de Cristo e no operar contínuo do Espírito de Deus. Aí a nossa finalidade, a finalidade desta tese, enfim, é alcançada, que não é simplesmente apontar as mazelas do sacerdócio contemporâneo para então mostrar o túmulo, colocar a lápide e escrever aqui jaz o sacerdócio atual. Claro que não é esse o grande objetivo. O objetivo é colocar sinais de avisos como em uma via de trânsito para que melhor nos movamos no caminho sacerdotal, o qual nos é proposto pela palavra de Deus. Aí dentro desse terceiro e último tópico, nós temos o primeiro ponto, que é o Espírito do Cristo ressurreto no sacerdócio cristão, gera a verdadeira religião em nós, baseados em Romanos 8:11 e Tiago 1:27. Nós percebemos ali que o próprio Senhor Jesus não exerceu o ministério dele na sua própria força humana, mas o Espírito Santo que capacita e potencializa o nosso sacerdócio, o nosso ministério, foi quem potencializou a nobre humanidade de Cristo. Os apóstolos, igualmente, a exemplo de Jesus Cristo, também levaram a cabo o seu próprio ministério na força e poder do Espírito de Deus. As decisões da igreja primitiva partiam sempre do princípio de que deveria parecer bem ao Espírito Santo para que eles tomassem algumas atitudes e algumas decisões, que é o que tratamos neste primeiro ponto do terceiro tópico. Aí iremos para o segundo ponto, que fala sobre o verdadeiro papel dos milagres no sacerdócio bíblico, porque o próprio Jesus disse que os que são canais dos milagres bíblicos não podem, ao mesmo tempo que os façam, também os use para tirar glória. Está lá em Marcos 9:38, que é isso que fazem alguns movimentos neopentecostais do nosso período. E vamos para o terceiro e último ponto, terceiro e penúltimo ponto, que fala sobre partindo do sacerdócio de Jesus Cristo como modelo real e perfeito para nos tornarem vasos de honra. E aí nós partiremos de 2 Timóteo 2:15 até o 26, que é onde o apóstolo Paulo mostra que o obreiro aprovado é como que um vaso de honra na casa de Deus. E isso mostramos que só se dá desde que tomemos o sacerdócio de Cristo como nosso modelo. E qual é o único objetivo, qual deve ser o único objetivo desse sacerdócio bíblico? A exaltação do nome do Senhor. E por último, concluindo, depois desse último ponto, terceiro ponto, nós temos aqui o diagnóstico dado. A hipótese diagnóstica, que é o transtorno da personalidade histriônica e a comorbidade com o transtorno da personalidade narcisista. Essa é a hipótese diagnóstica para o sacerdócio deformado contemporâneo. O prognóstico vai depender bastante do paciente, que aqui é destacado como o sacerdócio contemporâneo. Então, o prognóstico em Deus é bom. Então, tanto o narcisismo tradicionalista, que já tinha,
quanto o modernista contemporâneo, advindo de segmentos espiritualistas neopentecostais, que falamos de alguns nessa tese, precisam ser vencidos para que Deus habite em nosso sacerdócio. E essa é a proposta desta tese de doutorado.